Esta primeira sessão é para falarmos um bocadinho do processo que realmente nos colocou aqui e que dá uma certa substância e base de referência ao nosso seminário, que é o controle externo das finanças públicas e despesas públicas nos PALOP e Timor-Leste, os diagnósticos que foram elaborados no quadro do projeto PRO-PALOP. Os diagnósticos que foram elaborados no quadro do projeto PRO-PALOP servem de base de referência para a elaboração dos planos de trabalho que foram feitos em cada um dos países, mas também alimentam, de certa medida, o seminário que aqui está. Certo é que o que nós vamos aqui ver é um pouco o contexto dos países em matéria de controle externo das finanças públicas. Como está na agenda, só um pormenor que devia ter dito no housekeeping, onde reparar que o vosso handbook do delegado tem os termos de referência e depois a agenda. Os termos de referência dão um enquadramento geral da temática do seminário. Esta sessão aqui, em particular, vai nos permitir apresentar os resultados do trabalho que foi feito no terreno e que permitiu captar as bases de referência sobre a questão do controle externo e da fiscalização legislativa do ciclo orçamental e das despesas públicas nos PALOP e em Timor-Leste. Em cada uma das sessões, nós temos normalmente um objetivo de aprendizagem, que é aquilo que nós gostaríamos que no final dessa sessão os delegados pudessem reter e captar. Aqui neste caso é que eles estejam informados sobre os principais desafios e conheçam os contextos de cada um dos PALOP e Timor-Leste, sobretudo no que diz respeito ao controle externo das despesas públicas e da transparência orçamental, que é uma questão paralela no nosso caso, mas que é muito importante como fonte de dados orçamentais fiscais para o exercício do controle externo. Aqui nesta apresentação em particular iremos dar um bocadinho o contexto e o contexto vamos focar para em que quadro foram feitos os diagnósticos de país que aqui nós iremos falar e quais foram as bases de referência que foram utilizadas. Depois falaremos um bocadinho do processo, como nós, a partir do qual nós conseguimos obter, fazer esse pequeno snapshot, essa pequena imagem de cada país, do contexto dos países, qual foi a abordagem, o objetivo, a estratégia e quais foram as principais etapas no processo. E, finalmente, os próprios resultados de diagnóstico que já estão no vosso handbook, na parte, portanto, dos termos de referência, tem lá uma parte que é dedicada aos contextos de país. Em matéria do contexto, o contexto institucional em primeiro, em que estes diagnósticos foram realizados. Foram realizados no quadro do projeto de reforço das capacidades técnicas e funcionais das instituições superiores de controle, dos parlamentos e das organizações da sociedade civil nos PALOP e em Timor-Leste sobre as finanças públicas. Esse projeto é um projeto que é financiado pela União Europeia e é administrado pelo PNUD e ele surge na área da governação económica do 10º FED, portanto os fundos vêm do 10º FED e daquilo que era antes conhecido como PIR-PALOP e que no caso do 10º FED passa a ser conhecido como Iniciativa Governação. Na base de uma convenção de financiamento que a delegação da União Europeia e o governo de Cabo Verde, através do Ordenador Nacional do FED, o Ministério das Finanças, assinaram, a União Europeia, a delegação e o escritório do PNUD em Cabo Verde assinaram um contrato para a administração do projeto que tem planos de trabalho em todos os países beneficiários, que são os PALOP e Timor-Leste e que estão aqui representados. A análise dos principais relatórios e indicadores. Numa primeira fase, o que foi feito foi uma desk review, foi um processo de análise para criar um primeiro profiling superficial, mais genérico dos países. E o que se fez foi a análise dos principais indicadores em matéria de governação económica sobre esses países. Olhou-se para os indicadores do Banco Mundial, sobretudo os indicadores de governação do Banco Mundial, aqueles que enfocavam a eficácia do governo, o Estado de Direito e o controle da corrupção.
Isto numa fase de análise, portanto, da informação, que foi o olhar para diferentes relatórios na área da governação económica. Olhou-se para o index do Mo Ibrahim sobre a governação em África, sobretudo os indicadores de Estado de Direito e responsabilização e gestão pública. Olhou-se ainda para o relatório de governação, portanto, o segundo da governação em África, da Comissão das Nações Unidas, Comissão Económica para a África das Nações Unidas, os indicadores de governação económica e gestão das finanças públicas. Depois, olhou-se para o Open Budget Index, o índice orçamento aberto, e olhou-se para os estudos do Banco Mundial sobre a fiscalização legislativa orçamental. Finalmente, o PEFA, que vai ser apresentado aqui, também serviu de base de referência numa fase preliminar em que se estava a fazer um pequeno diagnóstico preliminar dos países, não é? Depois, como é que evoluiu deste pequeno diagnóstico? Primeiro fizeram-se as análises dos relatórios que aqui foram referidas, depois fizeram-se pequenas missões ao terreno e, finalmente, sessões de trabalho em cada uma das instituições que permitiram captar, por um lado, as suas necessidades e prioridades. Deste trabalho conjunto entre a Desk Review, as missões de diagnóstico e o trabalho de formulação que foi feito diretamente com as instituições, numa lógica de desenvolvimento de capacidades, promoção de trocas de experiência, aprendizagem entre pares e cooperação sul-sul como método de realizar as atividades, encontrados 24 parceiros institucionais entre tribunais de contas, parlamentos, Ministérios das Finanças, organizações da sociedade civil, nos 6 países, 18 semanas ao longo dos encontros com todos os países para a elaboração de aproximadamente 20 planos de trabalho, 198 atividades, 396 resultados para essas atividades e mais de 1000 ações foram identificadas num trabalho inclusivo que envolveu discussões aturadas e aprofundadas com cada uma dessas instituições e que estão aqui todas representadas. Nesta primeira fase surgiram as constatações gerais e esse é um snapshot geral desses países e que está refletido de uma forma um bocado mais detalhada no handbook que vocês têm na parte inicial e que depois nós disponibilizaremos como informação do projeto para todos os beneficiários do projeto e para o público em geral. Do cruzamento da informação destas diferentes fontes, nós tivemos cerca de 10 constatações que ajudaram muito na elaboração dos planos de trabalho e do próprio projeto. A primeira é que os PALOP e Timor-Leste devem e precisam de melhorar os desempenhos no que respeita aos indicadores do Banco Mundial sobre a eficácia do governo e o controle da corrupção, em termos genéricos, como tendência. Surgiram, na altura em que os diagnósticos foram feitos, Cabo Verde e Moçambique, com bastante progresso em matéria de acesso à informação fiscal, o composto dos indicadores para a transparência orçamental, e estas conquistas podem representar uma alavanca para o sistema de trocas sul-sul que nós queremos promover no quadro do projeto. O acesso a contas e às informações sobre as despesas parece ser ainda limitado na maior parte dos beneficiários, dos países beneficiários, independentemente dos progressos significativos que vêm acontecendo nos últimos anos, e aqui é preciso realçar que, na realidade, de uma forma homogénea, os PALOP e Timor-Leste estão a evoluir, portanto, na relação com os seus parceiros, quer internamente, quer externamente, para um quadro em que a transparência orçamental está cada vez a ter mais atenção, o que quer dizer que as respostas surgem de dentro por dinâmica interna e acompanhada com as próprias relações que têm com os parceiros, uma vez que todos eles estão a evoluir para quadros de apoio direto ao orçamento e estas questões estão a assumir grande relevância.
Não obstante os enormes progressos verificados nos últimos 2 anos em Cabo Verde, em Moçambique, em Timor-Leste, a capacidade dos tribunais de contas para auditar as contas e publicar regularmente relatórios públicos da auditoria continua a ter limitações na maior parte deles, e aqui de novo esta lógica das trocas sul-sul e da aprendizagem entre pares que nós queremos colocar à frente pode desempenhar um papel muito importante. As capacidades do poder legislativo para fiscalizar a execução do orçamento, as contas e as despesas públicas também continuam a ser limitadas nos PALOP e em Timor-Leste. As comissões especializadas com responsabilidade de analisar o orçamento de Estado, as contas e despesas públicas, têm dificuldades de aceder à expertise ou de não ter mesmo essa expertise na matéria da fiscalização do processo orçamental, desde a aprovação à conta geral. Não existem gabinetes parlamentares especializados no seio das legislaturas, ou seja, no seio dos parlamentos, a dar este apoio de maneira permanente. O envolvimento da sociedade civil e a participação em exercícios de planeamento orçamental continuam a ser incipientes em todos os PALOP e em Timor-Leste, havendo sinais de bastante progresso em Timor-Leste e em Moçambique, e agora São Tomé e Príncipe, com algumas atividades que começam a iniciar nessa matéria. Quase nenhum envolvimento na fiscalização ou na discussão pública das contas e despesas do Estado por parte da sociedade civil. As instituições governamentais e públicas não têm por hábito ter as suas contas auditadas, não há uma cultura nessa matéria, o que afeta o número de contas auditadas. Em alguns países beneficiários, o quadro jurídico representa algum desafio, é um desafio, portanto, a ultrapassar. A sociedade civil não tem sido alvo de muitos projetos ou programas de apoio, que é ressalva a ser feita em relação a Moçambique e a Timor-Leste, onde já foram objetos de apoio. Os resultados deste diagnóstico, ou seja, nós primeiro olhamos para os relatórios e fizemos as missões de diagnóstico para criar um primeiro quadro genérico nesta matéria, neste domínio em particular que estamos aqui a tratar. Depois, na base desta primeira fase, uma segunda fase de planificação mais aprofundada levou-nos ao país por 3 semanas em cada um deles, onde encontramos esses parceiros institucionais e juntos discutimos não só na base destes dados preliminares, como das suas próprias prioridades estratégicas em função dos seus planos. E o domínio em que trabalhamos exclui o que está aqui dentro. O controle interno, nós não olhamos para o controle interno, nem este seminário vai estar a olhar para o controle interno. E isto é com a cortesia do Banco Mundial, este pequeno desenho que aqui está. O sistema das contabilidades, o sistema orçamental, o sistema de gestão, caixa, dívida, auditoria interna, o controle interno, não fazem parte do que nós vamos aqui olhar, nem do que o diagnóstico dos países fez. O que faz parte, e de maneira indireta, é este ponto 2, sobretudo em matéria de relatórios financeiros, porque são eles que vão dar a informação necessária para que o controle externo seja realizado, e por isso é que temos aqui os representantes dos Ministérios das Finanças, que terão a oportunidade de depois apresentar alguns casos práticos, como o SIGOF, o SAFI e o Free Balance. E aqui o centro do nosso trabalho, a auditoria, a avaliação independente e a participação e responsabilidade pública. Estes 4 indicadores que estão no handbook que vocês têm aí convosco foram os indicadores que nós depois, nos planos de trabalho de maneira muito mais aturada, nós olhamos e obtivemos os dados sobre essa matéria nos países onde esse exercício foi feito. Estamos a falar de relatórios de despesas e o orçamento. Estamos a falar do controle externo, escrutínio e auditoria. Estamos a falar da fiscalização parlamentar do orçamento e despesas públicas. E estamos a falar do envolvimento público no processo orçamental e de fiscalização que o Parlamento faz do ciclo orçamental. Ao longo desses 4 indicadores,
como poderão ver no vosso handbook, cada um dos países em que a avaliação foi concluída acabou por ficar posicionado de maneira narrativa e qualitativa. Isto vem-se adicionar ao PEFA, que depois será apresentado, que não está feito em todos os países, mas que é completado pela pesquisa do orçamento aberto que está feito noutros países. E é o balanço dessas diferentes bases de referência que criou este pequeno perfil superficial, ainda genérico, dos países. Estão cá e têm toda a experiência sobre este domínio, e o seminário irá olhar mais aprofundadamente sobre estas questões através da agenda que aí tem.